Oi, gente, tudo bem? Oi, João. Oi, Kelly. E aí, Johnny? Tudo bom? Tudo bom, e você? Aqui também, tudo bem. Então tá bom. Mais cedo hoje, hein? Acho que dá pra perceber pela luz, né? Sim, então Hoje a gente tá bem mais cedo que o tá normal. um sol lá atrás. O que a gente vai fazer? Hoje a gente vai responder algumas perguntinhas, Tá. tá? Então tá, vamos começar aqui. Perguntinhas dos inscritos, quem quiser mandar pergunta, o e-mail e o contato está na descrição do vídeo, tá? Instagram também, né? Pode ser por lá, pelo direct do João. Não precisa ser o meu, pode ser o dele. Né, João? Então, mas assim, se for no direct da Kelly, já é direto, né, com Ah lá, já tá me dando a serviço. psicóloga em si. Vamos lá. Primeira pergunta. Eu estou com dificuldade de conversar com meu filho. Ele é adolescente e eu estou com medo que ele ande com más companhias. Tem alguma dica para me dar? Tratar a sua dificuldade é a dica, né? Porque a gente não tem como amarrar as crianças e os adolescentes ao redor da gente. Eles precisam viver e ir para o mundo. No mundo tem pessoas de todos os tipos, né? E a gente, quando a gente está bem preparado, a gente tem condição de preparar melhor as nossas crianças, tanto na questão da alfabetização, de escola, né? Quanto nas questões ali do dia a dia. Então, muitas vezes, João, aliás, aproveitar esse gancho para fazer um PS é uma coisa que a Jaque, a minha sócia, que atende crianças, sempre fala. Na maioria das vezes, exceto se a gente estiver falando de crianças com TEA, com déficit de atenção, porque daí a criança também precisa, né, do tratamento. Mas na maioria das vezes, se os pais fizessem psicoterapia, né, muitas crianças não estariam em psicoterapia. Porque a base ali é que tá frágil e que não sabe lidar com as suas emoções, não sabe falar sobre coisas que são tabus, que os pais nunca falaram. Então, trate a sua dificuldade, que com certeza você ganha e, consequentemente, seu filho também, né? Então, assim, esse assunto aqui eu tenho dificuldade. Vai ler sobre o assunto, vai entender sobre o assunto. Se mesmo assim tem a dificuldade de falar porque tem vergonha, porque foi estabelecido que não pode, que é errado, que é pecado, aí tem que procurar um profissional. Pode ser aqui nós da saúde mental para orientar, né, e tratar essa dificuldade. Você tem que se trabalhar, né? Eu sou tia de gêmeos, eles são crianças ainda, eles não são adolescentes. E eu sempre converso com o meu irmão assim, olha, fala da maneira mais natural possível. Tenta não falar de coisas que são tabus de maneira que eles percebam que a gente tá cheio de dedo, porque aí eles não vão eles vão crescer falando naturalmente, abrindo naturalmente uma conversa conosco. Então fala da maneira mais natural possível. Natural não é de qualquer jeito, não é com desdém, não é de qualquer forma, tá? Não é 880. Lembrar, na psicologia, pra gente ter saúde mental, uma vida boa, a gente tem que ter equilíbrio, sempre, né? Então não é joga a informação lá e a criança que se vire, dá uma meta e a criança que bata, não. Mas também não é uma coisa como a gente fez até hoje, que começa a falar de um jeito que você fala, meu Deus, o que essas pessoas estão falando? De um jeito que ninguém tem direito, começa a falar baixo e... Não, né? Então assim, com cuidado, mas com qualidade. É encontrar esse equilíbrio. Não sei fazer, Kelly, então é você que precisa de ajuda. Não é o seu filho ainda. Acho que é isso, João. Quer complementar, Johnny? Muito importante, né, Kelly? Eu sempre me lembro quando a gente está falando de conversar com criança e com adolescente, eu sempre me lembro do divertidamente, né? E tipo, o tanto que você falar com uma criança ou um pré-adolescente é muito mais simples do que você falar com um adulto. E as dificuldades são nossas. A gente que faz a complexidade, né? Então... Sim. Achei ótimo que você disse. Eles riem, né? A criança começa a rir porque ela percebe que a gente tá sem graça, né? Se é o adolescente, ele acha que ele vai ser repreendido, porque o adolescente está acostumado que ele está sempre errado, né? Então que ele vai ser repreendido, que lá vem me encher o saco, né? Então, se a gente está preparado e isso entra no discurso de maneira natural, isso aproxima os pais, né? Isso faz com que ele te olhe com o respeito devido, mas também com
a amizade que aproxima, que une, que faz o diálogo ter sentido. Se é medo, repressão, não é respeito, né? Ele vai fazer porque ele está com medo, mas não porque ele respeita e não porque ele concorda, né? Então a gente precisa reformar os adultos. Se o adulto está bem, a criança tem mais chance nesse mundo. É isso. Segunda pergunta. É normal se sentir bem após um término de namoro? Olha, João, é difícil a gente ouvir isso, né? No geral, o ser humano se adapta mesmo a situações ruins e muito negativas. E aí eu tô entendendo que isso aí deve ser muito ruim, muito negativo para a pessoa se sentir bem. Mas mesmo quando é ruim e negativo, a gente se adapta e tem algumas questões do nosso cérebro, né, para justificar por que não é fácil e não é tão comum a pessoa estar muito bem, né? Porque o novo é muito complicado para o nosso cérebro. Então, mesmo uma situação ruim conhecida, é mais comum que a gente fique ali sofrendo, reclamando, acreditando que vai mudar, do que a gente tope o desconhecido e se sinta bem de cara, né? Não é comum. Agora, aí o que pode ser? Pode ser que houve uma preparação muito boa para esse término acontecer, ou não é a primeira vez que termina, e aí sempre as primeiras vezes é mais difícil, mas depois você vai entendendo que sempre acaba, sempre fica tudo bem, né? E parece que estava fazendo muito mal, né, João? Quando a gente escolhe pela gente, para o nosso bem-estar, eu não sei se ficar muito bem, mas rola um alívio, né? Rola um alívio se não tem medo envolvido. Então eu acho que só com essa pergunta aí é complexo de dizer se é normal ou não. Mas assim, se estava fazendo mal, é óbvio que você vai ficar melhor, né? Eu também não sei quanto tempo que esse término, parece que foi agora, né? Do jeito da pergunta, parece que acabou de acontecer. Mas é assim, eu gosto sempre de falar aqui baseado em algum dado científico, no que a gente tem na história, né? Da ciência do comportamento, da observação dos comportamentos. Então, nos nossos dados, é isso. Ou é uma pessoa que sempre termina e agora conseguiu mesmo terminar de vez, está se sentindo ótimo, né? Ou era muito, muito ruim, mas não é comum. Mesmo quando é muito, muito ruim, o término passa pelas fases de luto e tal. Ou também, aí num último caso, pode ser aquela coisa de que a ficha ainda não caiu, né? E de que quando ela cair, pode ser que fique aí num mal-estar. Mas vale a pena passar por esse mal-estar. Se você terminou, com certeza, independente se você está super feliz ou não, você fez o que é melhor para você. Então, fica orgulhosa de você, orgulhoso de você, invista em você e vamos para a vida, para novas histórias, tá certo? Não sei se eu respondi, mas é o que a gente tem por aí de dados. Eu não sei se essa pessoa faz psicoterapia ou não. Talvez estava se preparando, né, para terminar. Mas quando você entende que o término de namoro é uma passagem para algo melhor para você e para outra pessoa, às vezes você não fica tão triste, né? Você passa por esse processo de luto um pouquinho mais rápido e tal. Talvez também a gente está falando de uma pessoa com alto grau de autoconhecimento, né, João? Porque é o que eu sempre digo, o nosso amor da nossa sociedade, vou falar aqui do Brasil, mas a gente observa que em alguns lugares do mundo se repete. Ele é um amor muito confundido, né? Porque não é amor, é muito apego. E é isso que causa muita dor, muito sofrimento. Uma pessoa com alto grau de autoconhecimento, que compreende os porquês que aquele término precisa acontecer, né? Ele ama com comportamento. Então ele vive em comportamento de amor. Kelly, o que você tá falando? Eu tô dizendo que se o João chega pra mim e fala, Kelly, ó, não dá mais, tá? Não vamos nem falar de romance, não. Pode ser aqui a nossa relação mesmo de trabalho com o canal. Kelly, eu não consigo mais fazer o canal. Se eu tenho esse alto grau de autoconhecimento, eu posso sentir o baque, né? De putz, não estava nos meus planos parar agora, ou vice-versa, se for eu falando pro João. Mas assim, eu respeito o João, eu tenho amor por ele. Se isso é melhor para ele, por mais difícil que seja para mim, eu vou me adaptar. Isso é amor.
Isso é comportar-se com amor. O nosso amor é de apego. Então eu vou ficar chateada com o João, eu vou parar de conversar com ele, eu vou virar cara, né? Ou tem gente que vai brigar. Se for um amor romântico, vai rolar o ciúme, a insegurança, vai achar que tem outra pessoa, né? Nós aprendemos dessa maneira. Se for uma pessoa nesse nível de autoconhecimento, acho que é mais natural ela ficar bem com, assim, em seguida, sabe, João? Pode ser também. Faz sentido, verdade. É isso? Vamos para outra? Isso, terceira perguntinha agora. Tá. Essa perguntinha é de alguém que estuda psicologia. Futuro colega. Isso. Como que você dá conta das informações que recebe no consultório? Eu estou no último ano e meus estágios me deixam arrasada. Primeiro que o último ano de qualquer curso de graduação é muito difícil. Eu atendo pessoas da psico aqui no consultório e eu faço uma boa preparação para eles passarem por esse processo, porque eu ainda lembro do meu e é muito difícil, é muito cruel. Não é à toa que em meados do curso de psicologia, a orientação é que os alunos já comecem a psicoterapia, né? Porque vai afunilar e vai ficar muito difícil sim. Então, qualquer graduação é difícil. Na nossa área tem um plus, é pior mesmo. Porque, assim, como que eu aguento? Primeiro que a gente se acostuma. Segundo, psicoterapia, supervisão de casos, principalmente para quem está começando, porque aí você não está sozinho ali, você tem sustentação e de pessoas mais experientes do que você, né? Mas vira um hábito, gente, como tudo na vida vira um hábito, a gente vai entendendo melhor qual é o processo de comportamento e por que esse processo de comportamento leva ao sofrimento, a compreensão do que tem por trás daquela dor, daquele sofrimento que os profissionais têm, eu acho que ajuda a gente a suportar junto com o nosso autotrabalho, como eu falei. Para os alunos, para o último ano e por ser estágio, eu estava até conversando com o João aqui nos bastidores, que eu compreendo que deve ser mais difícil do que é para mim hoje, né? Por quê? Porque o consultório, gente, é um serviço particular, eu não trabalho com convênio, né? E eu atuo somente no particular. E mesmo que eu atue ou que haja profissionais que atuam a valores mais flexíveis, vamos colocar assim, se a pessoa está ali num consultório fazendo psicoterapia semanal, um processo longo, que ela tá sempre ali toda semana, tem que fazer o pagamento dela, ela já tá numa posição melhor, né? Quando a gente fala de sofrimento psíquico, a gente ainda tem muito preconceito e acha que fica doente quem pode ter ansiedade, quem tem tempo tem depressão. Não, as pessoas mais vulneráveis têm muitos problemas psíquicos graves e não tão graves, né? Então, no estágio, no geral, o estudante, além dele não ter a experiência que eu tenho e que os colegas já formados há muito tempo têm, ele também está diante desses problemas que envolvem políticas públicas, vulnerabilidade. Então, às vezes eles estão em CAPS, às vezes a gente está em PS, né, lidando assim, quem procura clínica escola de faculdade para fazer terapia gratuita, é a pessoa que, só dela pensar na terapia da faculdade já está um passo à frente, tem gente que nem nisso pensa. Então a gente está lidando com pessoas que têm o agravamento do sofrimento que está trazendo e tem toda essa questão ao redor que eu acho que agrava um pouco mais, deixa os casos mais pesados, junta a inexperiência mais a dificuldade do aluno e mais essa problemática toda do caso. É isso? Algo a se considerar, João, sobre a pergunta da estudante de psicologia, minha colega, futura colega? Aguenta firme que vai dar certo, colega. Então, já pensei em fazer psicologia. João? Já. Você ia adorar. Há bastante tempo atrás, porque eu acho muito legal, né, toda essa questão do funcionamento do comportamento. É super legal. Mesmo que não for atuar, acho que é válido o conhecimento. Eu só não cheguei a fazer por conta de não saber o quanto eu daria conta, entendeu? A mesma questão dela. De fazer esses estágios e tudo mais. Fora também que tem toda a questão da sociologia e filosofia, né, que tem que ler bastante e tudo mais. Você não gosta, João?
Eu gosto bastante de ler, é que quando eu pego para ler um livro de formação de filosofia e sociologia, é uma leitura bem mais pesada, né? É difícil. Então eu nem sempre acabo dando conta de ler tudo. Tem um monte de livro da escola que eu acabava lendo e começava e parava, entendeu? Então... Acho que isso acontece com alguns colegas também. Aqueles que ficam mais focados na patologia, por exemplo, eu percebo que... Desculpa, vou fazer uma crítica agora aos colegas. Eu percebo que eles têm pouco autodesenvolvimento de suas crenças, de seus preconceitos, porque é a filosofia, a sociologia que desconstrói isso, né? Então é isso, João, se não gosta dessa parte, vai ficar tudo muito patológico, né? E aí é aquilo, a pessoa vai lá, trata a patologia dela e vai embora. Conversa com o estilo de sociedade do Brasil, mas as problemáticas todas que envolvem, ninguém tá aqui no mundo sozinho, vão continuar aí. Não é interessante, né? Então, fica aí mesmo na sua publicidade, aí nessas suas coisas que você tá indo bem também. Tá bom. Certo, Johnny? Certinho. Então tá bom, um beijo, até a semana que vem. Tchau, João. Um beijo, tchau, tchau.